Seja muito bem-vindo ao encontro de hoje. Eu estou muito animada por você estar aqui, porque hoje eu vou compartilhar algo que vai transformar completamente o seu consultório e a sua clínica. Eu vou mostrar como é possível aumentar o faturamento do seu consultório, vendendo estética de high ticket para pacientes que valorizam, doutor, o seu trabalho, sem que você precise trabalhar mais horas para isso, sem sacrificar o tempo com a sua família ou a sua qualidade de vida. Se você é um profissional ROF ou um médico que faz procedimentos estéticos e sente que está preso ao consultório e não vê o retorno financeiro que você merece, aqui é o lugar certo para você. Muito prazer, o meu nome é Marcele Vieira. Nos últimos 10 anos, trabalhei ajudando clínicas e consultórios como o seu a saírem da sobrecarga de trabalho com pacientes que nunca valorizavam o atendimento. E a consequência disso era a dificuldade de vender. O faturamento, ele fica muito abaixo do que realmente você pode ganhar. E pasmem, por mais que o consultório atenda vários pacientes que consumam serviços picados, ainda assim o faturamento é muito mais baixo do que pode ser. Eu sei disso porque vendas de alto ticket, mesmo para pacientes antigos, é o que faz o seu consultório realmente ter faturamento sustentável. Fora isso, o seu consultório, doutor, é somente mais um, brigando ali, lutando para sobreviver. Eu já ajudei dezenas de consultórios a terem faturamento sustentável e previsível todo mês, sem trabalhar horas a mais para isso, sem precisar atender de 8 da manhã às 10 da noite, vendendo serviços picados. O meu trabalho já impactou dezenas de profissionais que hoje têm mais tempo, liberdade e lucro. E talvez você se pergunte, né? Mas como aumentar o faturamento sem precisar atender mais pacientes? É possível? Como aumentar o faturamento sem que eu aumente o preço dos procedimentos? Parece um pouco contraditório, não é verdade? Mas é possível. Para quem já tem o próprio consultório há alguns anos e já tem também um fluxo de paciente entrando no consultório, mas não consegue ter um fluxo de caixa constante, pacientes que não reclamam de preço e fazem procedimentos com preços elevados, pacientes que fecham mais de 2 procedimentos, também conhecido como os famosos planos de tratamentos. Mas se você está aqui, doutor, na semana, consultório lucrativo, e ainda não tem o seu consultório próprio, não saia dessa aula. Participe aqui junto com a gente, com quem já tem experiência de ter o próprio consultório. Fazendo isso, doutor, você já está se posicionando diferente e vai acessar um grande atalho para faturar do jeito certo, com procedimentos estéticos, sabendo como vender tickets altos, mesmo para pacientes que se queixam do preço. Quais são os aprendizados? O que você verá hoje, doutor, até o final dessa aula? Você vai entender como fazer vendas para o paciente de planos altos de 15, 20 mil ou mais. Você vai entender que tipo de secretária você precisa contratar para conseguir fazer a venda desses planos. Você vai entender a diferença de estratégias comerciais e estratégias de marketing. Isso vai te avançar muito na gestão do seu consultório, além de te orientar onde você deve aplicar os seus recursos financeiros e quando aplicar. Você vai entender a importância de ter uma esteira de produtos estratégicos que gera vendas de alto ticket. Você vai entender também como construir uma carteira de pacientes que valorizam o seu atendimento e, por isso, eles não vão se arriscar a procurar outros profissionais, outros consultórios, mesmo com preço mais barato. E nem consultórios perto da casa dele. Doutor, você vai descobrir o plano que fará o seu faturamento com procedimentos estéticos ou de harmonização facial aumentar, sem precisar subir preços radicalmente. Mesmo que hoje você sinta que não tem tantos pacientes e ainda tem uma agenda cheia de buracos, você quer ver o efeito colateral de fazer uma gestão comercial do jeito certo? Vou mostrar um vídeo para você ver a transformação que eu levei na vida desses médicos ou dentistas que atuam com procedimentos estéticos. Antes de apresentar o vídeo, eu quero que você saiba algo muito importante. Eu entendo exatamente como você se sente, porque esses especialistas que eu vou mostrar viveram o mesmo problema que você vive hoje. Você sabe que tem profissionalismo, com maestria na técnica, mas o seu crescimento está parado há algum tempo.
o motivo da estagnação não está claro para você. Você só sabe que não consegue aumentar o faturamento e que paralisou em um número e não sai desse lugar. Esses especialistas, assim como você, atendiam novos pacientes, mas não entendiam, porque muitos não retornavam mais. Atendiam novos pacientes, mas não conseguiam fazer com que esses pacientes voltassem ao consultório. Com isso, eles estavam sempre trabalhando muito, por horas, sabe? Tentando sempre trazer um paciente novo. Essa rotina gerava estresse e poucos conseguiam usufruir de qualquer ganho financeiro, pois sempre estavam em busca de novos pacientes para aumentar o faturamento. E essa busca, ela não terminava nunca. Era desgastante. Se você se identificou com essa situação, então se anima, porque eles eliminaram todos esses problemas. Eu quero compartilhar esse vídeo com você. Vamos assistir comigo? Eu sou médica, sou dermatologista. A gente que é médico, dermato, plástico, a gente tem procedimentos de alto valor. Mas eu já até ouvi de paciente: nossa, eu vim aqui só por causa da sua secretária, porque eu moro muito longe, eu peguei muito trânsito, mas ela me convenceu a vir fazer com você e não fazer lá naquela clínica do lado. Eu tô alcançando um espaço que eu nunca imaginei que eu poderia alcançar. Tanto de paciente, quanto de status mesmo na nossa área, o quanto eu tenho sido notado pelo público. Eu sou o Dr. Fábio Barros e eu estava bastante perdido, estava com uma agenda desorganizada, com os processos administrativos desorganizados. Eu tive um crescimento muito grande em curto espaço de tempo. Toda a equipe começou a se entender melhor, os processos de atendimento estão todos bem organizados. Dá mais tempo para o meu funcionário que ficava no telefone conseguir criar outros processos dentro do consultório, conseguir otimizar o trabalho dele. Oi, meu nome é Thalita Leixo, sou cirurgiã plástica. Eu cresci muito com essa empresa, ajudou muito no atendimento dos meus pacientes. Sou a doutora Melissa Falcão, dermatologista, e eu invisto tanto em cursos, para melhorar o encantamento do meu paciente, para melhorar a jornada, mas eu não conseguia efetivar esse meu conhecimento com a minha equipe. Eu tinha como se fosse um bloqueio para isso. Até a vida pessoal teve um ganho com esse treinamento. Fez toda a diferença no nosso consultório, tanto na parte das secretárias, quanto na parte da organização, da gestão. Obrigada, Marcele. A gente de dentro do negócio não enxerga aonde que tem determinados problemas. A Marcele foi uma peça fundamental nesse processo para que eu consiga fazer com que o meu negócio melhore. Ela tem uma expertise fenomenal para isso. Marcele, te agradeço imensamente. A gente sabe o quanto é importante ter no nosso consultório funcionários, colaboradores que desempenham o papel da melhor forma possível para o consultório funcionar, rodar bem. Com uma secretária nova que estava começando, que não tinha experiência em consultório médico, então estava bem cru ainda, e conseguir consolidar realmente funções importantes, desde o atendimento no telefone, a como se portar, como se vestir, como falar com o paciente. Que abriu, na verdade, a minha cabeça para ter novos pacientes, para entrar numa área digital que eu ainda não estava, me ajudar com o Instagram, me ajudar a organizar os pacientes, a captar novos pacientes, a organizar melhor esses pacientes, organizar dias de produtos, dias de promoção, me ajudando a crescer, tanto no pessoal e principalmente no profissional. É bom ver o rosto de cada um desses profissionais e ver satisfação, tranquilidade, de ver hoje que eles aprenderam o quanto pequenos detalhes têm um peso incrível no faturamento. Definitivamente você pode faturar 30, 50, 100 mil ou mais. Com tudo que vou mostrar aqui, você pode faturar 30% a mais do que hoje, ou o dobro, muito mais. Ao ver depoimentos como esses de especialistas satisfeitos com seus próprios negócios novamente, não parece que um dia eles estiveram totalmente desorganizados, sem direção e muitas vezes desgostosos do seu próprio consultório. Na tentativa de construir um legado, muitos profissionais da área da saúde se depararam com dificuldades. Aprender a gerir o negócio, principalmente com o desconforto de vender procedimento para os pacientes. E por que eu conheço tão bem a história desses especialistas? É porque eu convivo com eles desde que eu tinha 21 anos. Eu construí soluções que vão de encontro com essa barreira,
que impede de vender para pacientes de todos os níveis e de todas as classes sociais, porque eu vi muitos profissionais desistindo dos seus consultórios próprios, porque não faturavam o suficiente e se dedicavam a plantões para conseguir manter, no caso dos médicos, né? Ou se fosse um dentista, ele tentava encher a agenda misturando com serviços de odonto para suprir os buracos deixados na agenda, bem desorganizada. Então desistiam do seu sonho de ter o seu próprio consultório, a sua marca, o seu legado, para voltar a trabalhar em outras clínicas. E acredite, voltar atrás, regredir de um sonho é muito doloroso, é frustrante. Essa relação de compromisso com a habilidade de vender e o consultório de estética ou harmonização facial não surgiu do nada. Ela nasceu pela resiliência quando eu tinha 21 anos. Vou contar para você como eu consegui montar um método que ajudou essas pessoas, que hoje você viu no vídeo e muitas outras a mais. Fui trabalhar numa farmácia de manipulação na zona sul do Rio, a Dermatos. Eu trabalhava direto com os clientes, vendendo os produtos e atendendo os pacientes dos médicos. Um novo mercado, com pacientes super exigentes, o que exigia cada vez mais conhecimento. Não apenas nos produtos, né, nas formulações, mas cultural. As pessoas não acreditavam em mim, pois eu era muito nova, eu tinha 21 anos, eu não falava bem, nem me vestia bem, eu era muito cafona. Mesmo com toda aquela cafonice, eu recebi, né, uma promoção, justamente pela minha performance no atendimento, em vendas. Eu já tinha algo promissor ali, nascendo aqui dentro de mim, na profissão. Nessa nova missão, eu tinha que visitar os médicos nos seus consultórios. Foi desesperador, pois foi nesse momento que eu percebi que eu precisava ajustar hábitos de se vestir, de falar e até de escrever o português direito. Como eu representava uma farmácia de manipulação, os médicos tinham um pouco de resistência de me receber, né, de abrir as portas, de dar atenção. Enquanto os vendedores lá da indústria farmacêutica, eles eram muito bem recebidos. E eu fazendo ali, né, todo um jeitinho para ser recebida, para conquistar o cliente. Em um ano eu me ajustei completamente a esse novo cargo e passei a ser a número 1 em vendas, abrindo um mercado para essa empresa, para essa farmácia de manipulação, a Dermatos, que antes não tinha. Foi nessa hora que a indústria farmacêutica me reparou. Aí eu fui trabalhar na Avene. A partir daí, comecei a trabalhar na área comercial dessa empresa. E aí fui indo para outras empresas, outras indústrias farmacêuticas. Depois de 20 anos na área, muitos cursos, faculdade de marketing e centenas de consultórios já visitados, eu cataloguei um perfil de consultório que não conseguia vender os produtos que compravam e nem mesmo indicar os serviços de uma maneira correta. Eu fiquei muito confusa, sabe? E precisei estudar um pouco esses consultórios. Eu dei uma pausa na seca, né, de venda, para dedicar um pouco mais de tempo no background. E ali por trás do atendimento, né, no paciente, eu passei a analisar de forma muito silenciosa o que acontecia. Eu fingia estar ali na recepção, muitas vezes com computador, né, um fone de ouvido na sala, só observando, né, como que era a movimentação, como que era o negócio, né, como que ele se comportava. Eu prestava atenção em cada detalhe para saber o que estava acontecendo. E eu vi que eles faziam diferente do que eu estava ensinando, né? E eu percebi que os médicos, eles dedicavam também muito tempo para estudar sobre gestão, mas eles nunca acabavam de estudar, por ser um estudo muito grande, muito complexo, que tomava muito tempo deles. Eles não conseguiam aplicar. Descobri que eles também contratavam consultorias, mas esses consultores, quando iam embora, voltava tudo ao estado como era antes. Muitos consultores até indicavam reformar o consultório, que ia aumentar a venda, mas nada disso funcionava. Eu achava tudo aquilo um absurdo. Quanta estratégia errada sendo aplicada num contexto que eu estava vendo que era simples, sabe, de resolver. Nas minhas análises, eu identifiquei que todo momento esses médicos e dentistas colocavam a culpa de não conseguir vender em fatores externos à clínica, como, por exemplo, a economia, a falta de pacientes por conta da concorrência, ou porque o gestor de tráfego não trazia o paciente certo. Mas a verdade é que eu discordava deles completamente. A culpa estava dentro do consultório, no processo de atendimento. Por mais que eles fizessem marketing para as empresas, por mais que reformassem o consultório, nada disso fazia com que o faturamento aumentasse. Não tinha uma constância, sabe, de novos pacientes que chegavam. E além disso,
muitos pacientes acabavam deixando de frequentar o consultório ao longo das semanas, ao longo dos meses. Eu descobri que o ciclo de atendimento dos pacientes estava quebrado. Então era preciso, mais do que simplesmente vender o produto para os consultórios, né, que estavam travados ali na venda, eu tinha que dar uma consultoria de graça, do jeito certo, de como eles conseguiriam vender o paciente, atender o paciente de uma maneira simples, mas que funcionasse. Com método exclusivo para esses profissionais, eu resolvi fazer uma consultoria de graça, sabe? Sem cobrar. Foi uma etapa muito importante no meu desenvolvimento nesse processo de venda. Só que era muito fácil. Primeiro eu tinha uma grande barreira, né, que era conseguir fazer com que o meu produto entrasse no consultório, quando eu era da indústria farmacêutica. E esse produto eu tinha que fazer com que os médicos vissem que era o número 1. Depois eu tinha que treinar a secretária, para a secretária oferecer o meu produto para os pacientes. Então eu tinha que treinar todo mundo ali para vender o meu produto, para mostrar que o meu produto era o melhor. Nessa minha jornada eu participei não só da difícil rotina de trabalho da vida de vários médicos. Eu via o quanto eles trabalhavam, sabe, por longas horas do dia. Muitos não conseguiam nem almoçar, porque e muitas vezes eu ia lá comprar o lanche deles, né? Eu via que cada um deles se dedicava, estudava para entregar o melhor para o paciente. Alguns abriam mão de comprar sua própria casa para ter o seu consultório. Outros faziam plantões para ter grana, sabe, para manter o consultório. Atendiam, estudavam, davam aulas, não paravam. E o resultado do consultório, ele ia de mal a pior. Ou seja, o faturamento ele não acontecia, não crescia. Eles atendiam muitos pacientes. E no final do mês o dinheiro só dava para pagar as contas. Muitos médicos perdiam a apresentação dos seus filhos por estarem trabalhando, lutando para realizar um sonho. Se frustravam com o sonho da clínica própria, porque trabalhavam muitas horas atendendo os pacientes durante o dia todo, até o final do expediente, sabe? Deixando as suas famílias para tentar cuidar ali do consultório, para tentar vender, porém sem alcançar um sucesso, sem alcançar o faturamento. Foi aí que eu criei um plano que abrangia um médico, sua secretária e a sua assistente. Mostrei que eles estavam se comunicando de maneira que o paciente desencantava do procedimento e acabava não voltando mais. Depois que passaram a enxergar isso, mudamos a comunicação e ela foi aprendida facilmente. Eu gosto de me referir a essa comunicação como linha amarela. Há um ótimo exemplo para explicar isso. É como a Disney, mas mais para frente eu vou explicar um pouco melhor sobre como isso funciona e se trata. Com essa metodologia, toda a equipe do consultório entendeu como vender e o que o paciente procurava. Em vez de oferecer o que o médico achava para o paciente, não. Eu cheguei a ver centenas de vezes um paciente sair triste do consultório porque ele foi desestimulado. Não porque não podia fazer o procedimento, e sim porque a comunicação, o atendimento aconteceu de uma maneira errada e o encanto acabava. Aqueles pacientes que o consultório estava atraindo queriam nada mais do que fazer um procedimento. Nunca se tornavam um paciente recorrente e sempre estavam buscando por preços melhores. Os consultórios que passavam pela minha metodologia, eles conseguiam vender planos de tratamento maiores de 15, de 20 mil para pacientes antigos que antes reclamavam de preço, com simples orientações. Eles destravavam as suas vendas. O paciente saía feliz e realizado do consultório e o médico vinha me contar imediatamente o milagre que conseguia vender tickets mais altos, como antes nunca havia acontecido. O serviço certo, combinado em planos de atendimento, ideais para paciente, para o perfil de paciente, era o segredo. Eu só precisava mostrar como fazer isso. Cada projeto de venda que eu ajudei deu muito certo. Os médicos me ligavam, sabe, para falar que estavam vendendo muito bem, graças ao planejamento das vendas, para os pacientes ideais, para os pacientes certos. Um novo resultado começou a aparecer. Os médicos começaram a deixar de fazer plantões para poder dar atenção aos consultórios, aos pacientes. Também eles começavam a atender menos quantidade de pacientes e a qualidade do atendimento foi incrivelmente aumentada. Essa qualidade gerava ainda mais retorno dos pacientes e cada vez mais planos de tratamentos vendidos, aumentando a credibilidade e o status do médico. Hoje eu tenho a minha empresa de consultoria, a Mind, e eu viajo pelo Brasil todo,
para fazer consultoria e implementação de gestão comercial eficiente. E justamente por causa dessa demanda de ter que viajar, alguns médicos e profissionais HOF me pediram uma consultoria online. Foi pensando nisso que eu decidi ensinar esse método aqui na internet para vocês. E por isso estamos aqui. Eu quero ajudar você a destravar a venda de planos de alto ticket para fazer o seu faturamento aumentar e ver os pacientes voltando todos os meses, tendo uma base de pacientes de recorrência. Os pacientes de recorrência que geram uma base sólida no faturamento mensal. Doutor, agora pega papel e caneta, pois o que eu vou apresentar para você é baseado em método, ok? Não é algo que você encontra por aí, lá no YouTube. Você vai entender como eu consigo aumentar o faturamento do consultório de procedimentos estéticos sem precisar aumentar o preço dos procedimentos. Mesmo que você acredite que tenha pouco paciente e tenha grandes intervalos, fazendo você atender qualquer serviço que chega até você, em vez de vender de fato o que faz o seu tempo de trabalho valer a pena. Vou mostrar para você o porquê dessa minha metodologia. Qual é o grande achado que está por trás se você conseguir faturar mais, atendendo pacientes que valorizam o seu atendimento, sem precisar trabalhar horas a mais para isso. Doutor, existem dois profissionais. O primeiro é o faz tudo, faz nada de consultório de procedimentos estéticos. Quando o assunto é faturamento, doutor, presta atenção aqui e me fala qual desses dois você se encaixa. Você tem o próprio consultório, mas não tem paciente suficiente para cobrir todo o horário que você gostaria de trabalhar. Talvez pela manhã, à tarde ou em horário comercial. Com isso, você precisa trabalhar em horários que o paciente quer ser atendido. Como, por exemplo, 6 da manhã, 8 da noite. É o paciente que determina a sua agenda. Nesse caso, né? É um desgaste, porque a sua vida não tem uma organização. Nem a sua vida pessoal, nem a sua vida profissional. Você não consegue jantar com a sua família, não dá para fazer um curso de aperfeiçoamento ou ir para academia muitas vezes. Você tenta ali gerenciar o consultório durante o intervalo dos pacientes, mas fica com aquela pressão, sabe? Ah, se o paciente chegar ou pedir uma avaliação do nada, né? Por isso você nunca consegue aprofundar na gestão suficiente para conseguir mudar a sua rotina. Talvez você sinta que é uma pessoa organizada e tenta dominar as áreas de gestão do seu consultório. Esse excesso de desejo por controlar toda a situação desesperadora faz você tentar gerenciar o consultório nos fins de semana ou à noite, levando um trabalho para casa. E aí fica essa confusão na sua cabeça e você pergunta, o que está fazendo de errado? Já que a sua secretária liga para os pacientes, envia mensagens com as promoções, as campanhas do mês, né? Você sente que faz o máximo, que está fazendo as promoções, tá cuidando, fazendo os procedimentos, eventos, tudo para agitar a agenda, mas não está nem perto de faturar o quanto gostaria, nem perto de ter organização no seu dia. O segundo perfil faz algum trabalho de anúncios na internet e recebe muitos pacientes que não pagam o que ele gostaria de cobrar, dando a sensação de que os anúncios foram feitos errados ou para as pessoas erradas. Por isso ele mantém o preço baixo, aliás, muito baixo. Esse segundo perfil é o fast food. Ele costuma ter a agenda toda desorganizada e por não conseguir gerenciar o perfil de paciente que ele atende, ele vai atendendo, oferecendo os serviços. Uns serviços ele realiza em 10 minutos, outros demoram 2 horas. Ele não consegue prever como que vai ser o seu dia. E para evitar ficar com buracos na agenda, ele vai concentrando muitos pacientes, um atrás do outro, muito próximo do horário na agenda. E aí quando o procedimento atrasa, e tem uma constante reclamação, o paciente ele fica desconfortável com o atendimento que está sendo feito, que está focando em produtividade, sabe? E não em qualidade. Pois na verdade é que ele não consegue dar atenção individual para cada paciente. Todos são muito bem atendidos, mas devido à espera, outros, ele não consegue criar o relacionamento. E quando ele está conversando com o paciente, a secretária vai lá e bate na porta, dizendo que já tem um outro paciente esperando. Então ele não consegue criar uma conexão, ele não consegue criar um relacionamento próximo com esses pacientes. Agora, doutor, pensa aí, qual desses dois perfis você se encaixam mais no seu consultório? Fica de olho, porque eu já vou falar como você resolver isso.
A dependência excessiva do especialista que faz os procedimentos estéticos em cada parte do processo é um grande gargalo para resolver tudo sozinho. E os dois perfis do consultório que eu mostrei têm essa dependência pelo dono do negócio. Mas a culpa, doutor, não é sua. E eu tenho uma boa razão para fazer você entender realmente com o que está lutando. E depois de entender isso, você vai parar e partir para as soluções que não se aplicam no seu problema. Você vai parar de dar murro em pontas de faca todos os dias. O maior inimigo de um bom faturamento no seu consultório de procedimentos estéticos é a crença de que você montou o consultório para viver de uma paixão, que é o seu ofício. Parece que é uma contradição que eu estou falando, né? De que dá para fazer o que você gosta e ganhar dinheiro. Mas não é isso que eu estou falando. O significado disso é inconscientemente. Você está programado para viver de um ofício. E o ofício que você escolheu foi embelezar e transformar a vida das pessoas. O ofício é a sua profissão. E a grande maioria dos especialistas na área da saúde que cuidam de pessoas, seja médicos, fisioterapeutas, dentistas e muito mais, eles trocam o tempo deles pelo dinheiro. Querem ver o paciente satisfeito, mas tem uma grande dificuldade de falar sobre o dinheiro e mostrar a percepção de valor que realmente fazem. Por isso, eles acabam se tornando vítima do seu próprio ofício, da sua própria profissão, deixando de vender valor percebido e trocando seu tempo só pela realização de uma simples técnica, sem mostrar os benefícios que são exclusivos seu, doutor, do seu consultório. Você não consegue escalar o faturamento, pois na sua visão, a única maneira de aumentar o faturamento do consultório é atender mais pacientes ou aumentando o preço. Qualquer uma dessas alternativas jamais apareceria no radar, porque a sua mente está focada no seu ofício, em estratégias de vender valor emocional. E chegando aqui, é um ponto que é um problema na maioria dos consultórios de procedimentos estéticos. O dono do consultório, ele não é formado para ser um estrategista, um administrador do próprio negócio, e nem um vendedor, mas sim de cuidar de pessoas. O seu ângulo de visão sempre será diferente de um administrador de empresa. Você não vai enxergar o que um gestor estrategista enxerga. O seu cérebro é emocional e se conecta com a emoção do paciente. Mas na hora de vender, a crença limitante sobre isso faz você sentir que está faltando com ética ou abrindo mão dos seus valores. O que acontece depois é que você, doutor, acaba sempre diminuindo a sua autoridade, a sua qualidade, fazendo descontos e repetindo o que sempre faz, que é vender sua profissão, seu ofício, a técnica. Doutor, você foca na técnica. Na época feudal, lá nos anos 1000, 1600, quando as sociedades se formavam, era necessário ter vários tipos de ofício para o feudo funcionar. E a cada família era identificada pelo seu ofício. Se você fizesse ferragens, por exemplo, você seria um ferreiro. E se fizesse alimentos, seria um cozinheiro. Então você tinha o seu primeiro nome e o sobrenome era o seu ofício, como Joaquim, ferreiro, João, padeiro. Mas hoje você não é um ofício, você é uma marca, igual a Prada, a Louis Vuitton. E como toda marca, você precisa de luz sobre o que torna você e o seu consultório diferente dos demais. Ser chamado de Joaquim dentista, ou Ana dermatologista, ou Cíntia biomédica, não vai atrair pacientes que consomem uma estética de high ticket. Então, o maior inimigo que você ter organizado o seu consultório até hoje é ver você como ofício, enxergar apenas a sua profissão, mesmo que de maneira inconsciente. A consequência dessa limitação é que você sempre tenta recorrer à profissão para sentir que teve um dia produtivo e fugir de ações que vão valorizar o seu atendimento. E para provar que realmente existe uma falta de visão sobre a sua própria profissão e sobre o seu negócio, é que eu quero apresentar evidências físicas de que você está gerindo, doutor, o seu consultório do jeito errado. Depois que você já está vivendo uma rotina contínua de não conseguir valorizar os seus serviços e sempre vender com preço abaixo do mercado e só serviços individuais, a rotina começa a se desgastar. Na hora, você começa a se arriscar a gerenciar o seu consultório de uma outra forma, mas isso te deixa completamente irritado e sem paciência, porque você sente que o seu lugar não é ali, e sim atendendo o paciente, e não
na frente de um computador. E isso faz você, isso tudo junto com os problemas do dia a dia, de dinheiro, funcionário, e tudo isso vira uma bomba relógio. Se você fizer qualquer ação que não seja atender pacientes, a sensação que você tem é sempre que o seu dia não foi produtivo, que seu dia ele foi perdido. Mesmo que você estivesse resolvendo as próprias coisas importantes relacionadas ao seu consultório, como fazer uma reunião para gerir o estoque, um pós-venda com pacientes, são atividades que nunca vão entrar no seu campo de visão com o grau de priorização que deveriam, pois o seu cérebro ele está condicionado a se sentir realizado com o ofício, a sua profissão. Não empreender, não em ter um negócio próprio. Isso causa outros problemas que agravam à medida que você permanece muitos anos preso a essa mentalidade de ofício. As evidências são: você não sabe exatamente qual é o propósito do marketing, para que ele serve, o que ele faz, qual o tipo de problema que o marketing resolve. Você não sabe, doutor, exatamente como fazer uma gestão comercial. Você mistura gestão com contabilidade, com finanças. Eu tenho certeza absoluta que se eu fizer uma lista aqui de algumas estratégias, você não sabe falar para mim qual grupo que elas pertencem. E fazer isso é importante, pois cada estratégia ela vai atacar um devido problema. Não tem como tentar cortar um bife com um garfo. Não faz sentido, já que você tem uma faca para isso. É justamente por não saber qual estratégia usar é que você, doutor, começa a ter sobrecarga de trabalho. Dá uma olhada na lista de sobrecargas mentais. Por exemplo, não conseguir organizar a mente para fazer o que primeiro? Não saber o que priorizar no consultório. Você vai investir em marketing ou em ferramenta de gestão? Mas como você vai fazer isso sem extrair o melhor resultado delas? Você vai acabar atirando para todos os lados, tentando fazer tudo o que você vê na internet, no YouTube, ou consultores aí genéricos que mandam fazer tudo isso, né? E gera uma rotina estressante para você. Sem previsibilidade, sem acompanhamento de resultados, você não vai gerar engajamento nos seus colaboradores. Você vai ficar nervoso com a secretária ou nervosa com a secretária por causa dos buracos, horas trabalhando afinco e com faturamento baixo. Agendar paciente, mesmo que você esteja fora do horário comercial, e às vezes só para eliminar um produto que está vencendo lá no estoque. Perder a paciência com pacientes que reclamam de preço, por exemplo. Mas não mudam nada no consultório. Perder muito mais tempo que o normal tentando fazer uma venda. Mas quer ver realmente onde tudo isso vai dar? Em acabar com o seu legado. Se você tinha uma chance de construir uma marca, agora passa a correr grande risco de que, mesmo que invista pesado em marketing, ainda assim o paciente não virá até você, pois você ficou com uma fama, por ter atrasos que prejudicam a experiência do paciente. O cliente não te indica, a secretária não consegue ter empatia e fazer vendas, pacientes que não retornam, pacientes que não dão feedback, e o clima passa a ficar tenso, pesado. Quem aguenta trabalhar desse jeito? Agora, eu quero começar a mostrar um norte para o seu consultório de procedimentos estéticos e harmonização facial. Mas antes de falar do jeito certo, eu preciso que você entenda como não errar mais. Essas maneiras que eu vou falar agora, se feitas para os problemas errados, vão fazer o seu dinheiro ir para o lixo e o faturamento não vai aumentar. Como? Contratar um consultor que não sabe qual a área está o problema. Normalmente, para fazer um diagnóstico de um problema, ele vai precisar que você aponte. Imagina, você pagar altos valores apenas para receber um diagnóstico de onde está o problema do seu baixo faturamento. Sendo que isso mesmo você pode diagnosticar. Fazer um marketing com anúncios quando o problema não é atrair pacientes, mas sim gerenciar os seus pacientes. Fazer gestão administrativa quando o problema são pessoas. É a contratação e treinamento da sua secretária. Contratar pessoas apenas com foco em recepção é tão fria quanto mensagem de SMS. Desgastar o clima do consultório, sabe, com burocracias, destrói a ambiência. Tão necessária para fidelizar o paciente. Tentar gerenciar você mesmo, em casa, o seu consultório, após o expediente ou fins de semana, sem saber o que realmente funciona para gerar faturamento, isso vai te deixar literalmente louco de tanto pensar. E não vai resolver o problema, doutor.
Eu imagino que você esteja se sentindo 100% sem direção, já que provavelmente eu apontei como ações erradas todas as que você tenta fazer no seu consultório. Mas a solução é simples. Se trata de fazer o seu atendimento ser valorizado. E eu gosto de apelidar esse processo como linha amarela. A explicação está na metodologia dos parques da Disney para encantar os visitantes e crianças a adultos também. A linha amarela da Disney é um símbolo que separa o palco dos bastidores da empresa. O palco representa a magia da Disney, enquanto os bastidores são o local de gestão, de administração. Existe uma linha amarela em todas as atrações da Disney, para que os colaboradores saibam que se cruzarem a linha, independente do que aconteça, eles viverão o personagem lúdico, que tem a missão de encantar. Se você desenvolver essa sua própria linha amarela no consultório, você conseguirá identificar os pacientes que consomem a estética high ticket. Só os pacientes que consomem esse tipo de estética é que vão retornar no seu consultório todos os meses. Isso significa que o paciente sabe que ficará compromissado com o consultório e, por isso, precisa ser um lugar onde que ele olha e tudo agrada. Tudo tem que ser, o foco tem que ser o paciente. A sensação de prazer no consultório tem que ser tão boa quanto de um spa. Tem que ser um excelente lugar, um momento de lazer. Sem isso, o paciente não comprará tickets altos nunca. Agora, um ponto importante. Eu não estou falando que você deve mostrar que é um profissional importante num consultório luxuoso. Não é sobre paredes marmorizadas, nem caras, status, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou falando que o paciente ele deve ter a percepção de valor sobre você e seu consultório, independente do bairro, cidade, local que você atenda, simples ou luxuoso. O paciente apenas se compromete com você por meses se sentir que pode fazer esse casamento com segurança. Você não precisa de luxo, de status para tornar a sua estética valorizada pelo paciente. É o seu posicionamento no mercado. Isso não tem nada a ver com luxo. Tem a ver com a emoção que você vai passar para o seu paciente sobre o cuidado na hora do atendimento. Consultórios que têm preço acima do mercado têm posicionamento elitizado. Isso não é a mesma coisa de vender uma estética high ticket. Eu vou mostrar hoje estratégias comerciais para você vender uma estética high ticket. Para isso, você pode continuar no consultório que deseja, praticando preços justos no mercado, no espaço pequeno, ou até mesmo você ainda está construindo a sua base de clientes. Você não precisa ter uma agenda cheia, lotada, nem os preços mais altos. O objetivo aqui é atrair pacientes que consomem a estética high ticket, o paciente certo. Você deve estar perguntando, afinal, o que é essa estética high ticket? Se não tem nada a ver com preço alto, status ou segmentação de pacientes luxuosos. A estética de high ticket é composta de 3 pilares. O primeiro é ter uma estrutura ideal que faça o seu consultório e o seu atendimento ser valorizado pelo paciente. O atendimento ele precisa ser de alto padrão. Não é a sua cadeira, nem a sua roupa de marca, nem o porcelanato, doutor, caro na parede. É ter uma esteira de serviços que aumente o faturamento e faça com que o seu consultório tenha recorrência todos os meses. É ter um plano de ação para vender a estética de high ticket, ou seja, planos de tratamentos. E a evidência física que você se tornou uma estética de high ticket é você conseguir vender planos de tratamentos, pois eles geram recorrência de pacientes todos os meses, atendendo pessoas que valorizam o seu atendimento e realmente se preocupam com a saúde e a autoestima, eliminando todos aqueles pacientes cupins que ficam visitando você só no Natal e ainda exigindo desconto. Anota aí, doutor, viu? Eu quero que você lembre que essa aula não vai ficar gravada e quem deixar para assistir depois vai perder um conteúdo importante que eu só revelo dentro das consultorias que é paga. Eu vou explicar o que significa agora o pilar número 1. Você precisará trabalhar, doutor, com 3 qualidades no seu atendimento: posicionamento, encantamento e ação. O posicionamento é a chave para mudar a visão de toda a sua equipe do consultório sobre vender
o seu ofício, a sua profissão e passar a vender valor, experiência. O objetivo aqui é criar uma imagem clara e atraente que atrai pacientes que valorizam o seu atendimento de qualidade e se sentem atraídos não apenas pela técnica, mas pela experiência única e personalizada que será entregue a eles. Esse pilar, ele trabalha o foco no consultório. Ele organiza a sua imagem de dentro para fora, para atrair o paciente ideal. O encantamento é quando você faz algo tão especial, sabe? Que a outra pessoa ela não só gosta, mas ela fica tão feliz que ela quer contar para todo mundo. É como quando você vai a um lugar que parece mágico, sabe? Onde tudo parece que foi pensado para você, faz você se sentir bem, confortável, importante. Esse pilar, o encantamento, ele trabalha o foco no paciente e tem a missão de transformar pacientes ideais em pacientes recorrentes. O mapa estratégico, ele é um guia, ele é como se fosse uma bússola, que ajuda você, doutor, a organizar tudo no consultório e saber exatamente o que fazer, sem confusão. Sabe quando a gente vai fazer aquela viagem e aí precisa de um mapa para não se perder? Então, o mapa estratégico é justamente isso. Ele mostra o caminho certo para deixar o consultório funcionando de um jeito fácil, prático e incrível para os pacientes. Esse pilar tem a missão de eliminar um dos principais problemas que eu falei logo no início dessa aula, que é a dependência do dono do consultório para a empresa andar. O especialista em harmonização facial, normalmente, ele é o dono do consultório. E se esse é o seu caso, esse pilar, doutor, tem a missão de fazer o seu consultório andar sob a sua supervisão, mas não exclusivamente sobre as suas mãos, sobre a sua gestão comercial. Essa estrutura é a base para qualquer consultório estético ter excelente faturamento. É o primeiro passo. Em seguida, com a estrutura feita, a gente vai pensar agora nos produtos e serviços que você pode vender e descobrir como vender essa estética de high ticket. Ter uma esteira de serviço que aumente o faturamento e faça o seu consultório ter recorrência todos os meses. Um portfólio de serviços que são ótimos para atrair pacientes são os serviços que existem para atrair pacientes, mas não para ganhar dinheiro, sabe, com eles. Por serem serviços, procedimentos fáceis de vender, muitos médicos e especialistas acabam ficando presos neles e criam o hábito de ter a agenda cheia desses procedimentos. Só que eles não aumentam o faturamento do consultório. Eles só fazem uma transição comercial do dinheiro pela técnica. Eles precisam existir. Você só não pode ficar preso, doutor, na venda deles para os pacientes que já têm recorrência. Eu chamo esses procedimentos de procedimentos de entrada. São os procedimentos mais procurados e são eles que o paciente vai ter acesso ao seu trabalho e vai te conhecer, como o preenchimento e o botox. São os dois procedimentos hoje mais procurados e mais realizados a nível mundial. Então, esses procedimentos, eles são a porta de entrada, onde o paciente muitas vezes vai ter o contato com você através desse procedimento. Ele vai conhecer você. Uma outra estratégia é o retorno do paciente após o procedimento, né? Essa etapa, geralmente, ela não tem custo, mas é uma ótima oportunidade para agregar ainda mais valor no procedimento realizado. Eu vou deixar esse ponto para falar no próximo tópico, que eu implementei. Tá? Outra, avaliação 360. Na consulta, não avalie o paciente apenas na face, avalie o corpo, sabe? Quando o paciente ele vier se consultar com você, quando for a primeira vez que o paciente está indo no seu consultório, na sua clínica, faça uma avaliação 360. Avalie a face e corpo também. O corpo é uma excelente opção, alternativa, estratégia para você aumentar o seu plano de tratamento e, consequentemente, o seu ticket médio. Doutor, trabalhe com tecnologias para enriquecer o seu portfólio de procedimentos oferecidos para o paciente. É muito importante você associar procedimentos, tecnologias no seu plano de tratamento. Quando eu falo desses procedimentos que são portas de entrada, o mercado de estética ele é muito dinâmico. Então, o paciente ele sempre vai ver o que você está postando, o que você trabalha. Então, não trabalhe só os injetáveis, mas enriqueça o seu atendimento com tecnologias. E quais são os portfólios de serviço que a gente pode trabalhar que geram recorrência mensal? Esses são serviços que você deve vender para fazer o seu paciente retornar. Todo mês. Todos os seus pacientes precisam realizar esses serviços, pois você consegue aumentar o seu relacionamento com os pacientes e preparar eles também para se tornarem pacientes que consomem
estética high ticket? Os produtos de recorrência são bioestimulador, o laser. Indique também as tendências no mercado, esteja atualizado, como a estética regenerativa, com exossomos. Enriqueça cada vez mais o seu tratamento. Ofereça para o paciente produtos que estão sendo falados pelo mercado como uma tecnologia de ponta. E aí, doutor, você começa a ter recorrência do seu paciente, porque a gente falou dos procedimentos que são portas de entrada, que é o botox, o preenchimento. A gente já está no segundo pilar, que são os procedimentos que geram recorrência. Geralmente, o bioestimulador, o exossomos, o paciente ele vai ter que voltar para fazer mais sessões, para ter o resultado que ele busca, para ter o resultado final. Então, você entende que seu paciente sempre vai estar ali com você, e cada vez que ele for ali ser consultado por você, você vai enriquecer cada vez mais o plano de tratamento, o portfólio de tratamento dele. É nessa etapa, doutor, é nesse pilar que você vai criar para o paciente um plano de tratamento focado não nos procedimentos de entrada, mas sim no full face. É nessa etapa que você trabalha o full face do paciente, que é o quê? O tratamento completo, o embelezamento, a harmonização facial. E eu falei no pilar atrás, eu comentei sobre o retorno dos pacientes. O retorno ele não tem custo. O paciente ele fica ali na sua agenda, muitas vezes, ele é um peso na sua agenda, porque ele vai fazer a manutenção, ou ele vai voltar no consultório para ver se está tudo ok com o procedimento. Mas essa é uma baita oportunidade para você oferecer procedimentos que complementam aquele que você já realizou, ou oferecer mais no mesmo procedimento, para o paciente ele alcançar aquele resultado que ele deseja, que talvez na primeira aplicação ele não conseguiu. Então, aproveite do retorno, use o retorno como estratégico para você, para aumentar ainda mais a recorrência desse paciente que já está com você no consultório. Portfólio de serviço exclusivo para estética de high ticket. São serviços que são comercializados entre si, compondo planos de tratamento que são responsáveis por altas margens de lucro e crescimento do consultório. Quando falamos de uma estética de high ticket, estamos destacando procedimentos personalizados, como os cirúrgicos, como bichectomia, por exemplo. A importância, doutor, de você ter serviços que te tornam, profissional ainda mais especializado para oferecer um tratamento complementar para o paciente, compondo todo o cuidado para o seu paciente, oferecendo um plano de tratamento 360. Esses serviços eles vão aumentar o seu ticket médio, pois o mesmo paciente tem um leque de opções de tratamento dentro do seu consultório. Ter um plano de ação para vender o estética high ticket, ou seja, planos de tratamentos, é que faz a diferença. Você agora já conseguiu perceber que manter os preços que você pratica, mesmo que fossem mais baixos, não será problema para vender estética high ticket, pois os planos de tratamento é que são responsáveis pela estética high ticket e não os preços dos seus serviços individuais. No primeiro pilar e no segundo, você viu que existe um caminho que o paciente precisa percorrer para ser consumidor da estética high ticket. E você vai conduzir pacientes comuns para que eles se tornem pacientes de estética high ticket. E quando o paciente está pronto, como você vai vender esses planos? Vou explicar. Um roteiro de maneira simplificada. Claro que é um passo a passo, que você vai usar de uma forma muito fácil. Existe uma conscientização que você vai criar no paciente desde o primeiro atendimento. E por isso, os pilares 1 e 2 são extremamente importantes. Esse dia, doutor, é o dia D, da venda da estética high ticket. Veja como você pode fazer agora. Eu vou te contar como que um cliente meu, seguindo a minha orientação, ele vendeu um plano de tratamento para um paciente de 20 mil. Tá pronto? Então vamos lá. Começando o atendimento do paciente. O que você faz quando o paciente entra no seu consultório? Quando o paciente chegar no seu consultório, doutor, escute com atenção. Qual é a queixa dele? Qual é o desejo do paciente ao te procurar? E agora, dá um espelho para ele. Faça com que o paciente te mostre no espelho o que realmente incomoda ele. Explique que o resultado que ele busca, e repita exatamente o que o paciente falou, é necessário fazer outros procedimentos que são complementares ao que ele está buscando. Pega o espelho novamente e mostra que o indicado para ter aquele resultado imediato, de repente, é um preenchimento. Simule, puxando como que fica o resultado com preenchimento. Em seguida, mostre casos seus de pacientes de antes e depois. E explique para o paciente como aquele resultado impactou a vida daquelas pessoas. Conte história daquelas pessoas. Como que você fez a diferença daquela pessoa com aquele procedimento.
Depois que você mostrar os casos, contar a história, termine sempre a conversa com uma pergunta. O que você achou dos casos? É esse resultado que você busca? Chame o paciente para conversar. Sempre faço para o paciente uma pergunta aberta, que é aquelas perguntas que a resposta não é sim, não. É uma resposta mais ampla, né? Fala com o paciente. Esse resultado, esse caso dessa foto dessa paciente é muito parecida com o seu. Não é verdade? Olha o resultado. Entende? Faz com que o paciente interaja, que ele participe ali da avaliação dos seus casos, de antes e depois. Se comunique sempre na língua do paciente. E termine sempre fazendo a pergunta para o paciente: você entendeu o plano de tratamento? E qual procedimento você quer começar hoje? Depois da pergunta, aguarde o paciente responder. Se ele falar que não tem condições, pergunte, fale para ele que você pode facilitar o pagamento. Alguns preços especiais, caso ele feche todo o plano de tratamento completo, sabe? Tem uma tabela inteligente ali para negociar. Deixe o paciente à vontade para decidir. Geralmente eles fecham tudo. Eles parcelam lá em 6, em 10 vezes. Esse caso, doutor, foi um caso real de um cliente meu que, com a minha ajuda, ele fechou um plano de tratamento de 20 mil. Doutor, quando você está na frente do paciente, você é a autoridade. Só que você ainda não sabe disso. O paciente ele vai fazer o que você indicar. E aqui, vamos lá, eu não estou falando para você empurrar procedimento para o paciente, não se trata disso. Até porque se você fizer uma coisa dessa e o paciente sentir que você está faltando com a ética, você perde o paciente de vez. A indicação aqui, a estratégia, é você atender o paciente num tratamento, numa avaliação 360, toda face, onde você vai indicar um plano de tratamento para uma harmonização facial, para um full face, para aquele paciente ficar ainda mais lindo. Mas o paciente ele não tem consciência disso. Ele acha que um botox vai resolver a flacidez. Então, está nas suas mãos esclarecer que não e trabalhar os outros procedimentos. Assim você consegue fechar mais planos de tratamentos com valor maiores. E aí oferecer sim uma estética de high ticket. Mas tudo isso que eu apresentei para você, doutor, você pode ver que existe uma metodologia que eu defendo. Mostrei por A mais B que ela tem viabilidade. Mostrei os fundamentos e a lógica por trás da metodologia. Com o que você viu, doutor, até aqui, você já consegue ver as falhas que está cometendo nas vendas do seu consultório? Como, por exemplo, escolher estratégia errada para resolver problemas específicos de venda e de pacientes. Mas para ajudar você a corrigir a falha por falha, eu precisaria fazer muito conteúdo, distribuir no YouTube. Mas lá não tem suporte, não tem uma sequência lógica para seguir nos vídeos. Por isso, esse tipo de transformação no seu consultório precisa ser dentro de um programa fechado, para ser num ambiente controlado, onde eu posso identificar as suas reais dificuldades e aplicar o que eu ensino. E não é só analisar a dificuldade, o grande objetivo é acompanhar as suas conquistas, o seu crescimento pessoal e profissional também, o aumento do faturamento, através das estratégias que eu ensino. Então, o próximo passo, eu te convido a dar, doutor, entrar no programa Guia Expert. O Guia Expert, ele surgiu com um processo de treinamento e consultoria lapidado para ser aplicado num programa de desenvolvimento online. Vou apresentar todo o programa para você agora. O programa Guia Expert é 100% online e vamos iniciar a nossa jornada com aulas ao vivo. Se você não puder participar do ao vivo, não tem problema. Todas as aulas ficarão gravadas. Toda a etapa dos módulos 1 e 3 do programa serão as aulas ao vivo. Já o módulo 2, as aulas serão gravadas. A primeira aula do módulo 1 acontecerá no dia 13/2, às 20h20, ao vivo. Serão 3 horas de muito conteúdo, onde eu vou entregar chaves poderosas para você, doutor, já começar a colher os primeiros frutos financeiros. Em cada módulo, iremos trabalhar subtópicos para você, doutor, ir aplicando as estratégias com calma e com maestria. O segundo módulo, ele será gravado, serão 4 horas de aula. Dia 21/2, às 20h20, as aulas já serão liberadas. Terceiro módulo, ao vivo, 3 horas de muito conteúdo no dia 14/3, 20 e 20 também. Temos o encontro de tirar dúvidas, né? O encontro de tirar dúvidas, você não vai estar sozinho. Eu, Marcele, faço questão de te acompanhar em toda essa jornada. O encontro de tirar dúvidas eu chamo de plantões, né? Onde a gente vai se encontrar, tanto os módulos quanto os plantões de dúvidas, a gente vai ser pelo meeting. Então, a gente sempre vai se encontrar às 20h20. Os plantões de dúvidas
já está marcado no dia 17/2. Tudo isso que eu estou falando, depois que você adquirir o programa, você vai receber tudo detalhado. Você terá o programa total, com 3 aulas, com carga horária de 10 horas, fora os encontros quinzenais de 1 hora cada, onde eu faço questão de te acompanhar em toda essa jornada e implementação das estratégias, que são os plantões de dúvidas. São 3 trilhas de aprendizado, ou seja, 3 módulos. Vou mostrar por dentro do programa agora. No módulo 1, eu vou mostrar todos os segredos por trás de vender estética high ticket. E o que mais eu vou abordar nesse módulo é sobre estratégias para atrair e se comunicar com o paciente que valoriza o seu trabalho. Toda a jornada de lives, eventos que você está assistindo foi em cima desse tema central. O único paciente que vai comprar a estética high ticket é aquele que valoriza, doutor, o seu atendimento e faz questão de fazer o procedimento no seu consultório com você. Você vai perceber que ao longo dessas aulas você vai otimizar a sua jornada de trabalho no consultório. Essa redução de jornada, eliminando tarefas improdutivas na captação e conquista de pacientes, vai reduzir o seu estresse. Você já verá os primeiros resultados no atendimento e no seu consultório. Nesse módulo, você vai aprender a reorganizar toda a sua agenda, sem perder nenhum paciente. Vai dar os primeiros passos na correção de toda a comunicação do seu consultório, ou seja, pelo WhatsApp, e-mail, telefone e outros canais de contatos com seu paciente. Será nesse módulo que você dará os primeiros passos para entender o que é ser referência e o plano para conquistar um posicionamento no mercado. Em todo o evento, eu falei que você não precisa aumentar o preço, se não desejar. E eu vou mostrar como vender estética high ticket, mesmo com os preços que você atua hoje. Ao longo da semana, aplicando a metodologia, você vai coletando os resultados e analisando o seu posicionamento. Eu vou falar para você, dentro do programa, o momento ideal para você iniciar as suas primeiras estratégias de segmentação, se for o seu objetivo, é claro. Por hora, todos os interesses, formações precisarão de mudanças. Por hora, todos que ingressarem na formação não precisarão fazer mudanças radicais de precificação. Vou explicar dentro das aulas como você vai organizar a sua estrutura de venda, a sua esteira de plano de venda, aumentar os preços e mudar o segmento de paciente, o paciente ideal, aquele que valoriza, doutor, o seu atendimento, é consequência de um trabalho que começa hoje. A segunda trilha do programa, o segundo módulo, se trata do encantamento de paciente. E isso está relacionado direto com a construção de esteira de serviço, de recorrência de pacientes, ou seja, pacientes que retornam todos os meses. Nesse módulo, eu vou entregar uma estratégia completa para você desenvolver toda a gestão de paciente e envolver toda a sua equipe nesse processo. Não é interessante que você, que é o responsável pela magia do atendimento, fique se preocupando, né, doutor, com questões facilmente que podem ser resolvidas pela sua equipe. Fazer um paciente retornar e ter total controle sobre o agendamento é uma missão que a sua secretária vai aprender. Com esse módulo, doutor, você terá acesso a estratégias para treinar a sua secretária, para ter uma pessoa responsável pelo desenvolvimento, pela venda desses planos personalizados, fazer o acompanhamento dos pacientes de maneira correta, coletando os testemunhos, os depoimentos e foto de maneira certa. Todas as ações comerciais que você vai aprender nesse módulo é concretização da visão de referência de que você deseja ter no mercado, no seu posicionamento. Ser referência na cabeça do seu paciente será uma realidade com a soma dessas ações. Afinal, não existe resultado sem ações. Já na trilha 3, no módulo 3, eu vou ajudar você a desenvolver fluxos completos de atendimento ao paciente, que é a jornada de encantamento. Eu vou mostrar como fazer uma agenda lucrativa e inteligente. O agendamento não pode ser tratado como só um item
de programar consultas e procedimento. Ele deve ser importante. Ele deve ser, na verdade, uma importante ferramenta no seu trabalho para otimizar os seus ganhos e qualificar os seus pacientes. Eu vou mostrar como equilibrar essa rotina de agenda para gerar mais lucro e mais organização financeira. Mas o que eu vou entregar aqui, se você se inscrever para o programa hoje, é mais do que você imagina, sabe? Eu quero facilitar ainda mais o seu dia a dia. Valer a pena, sabe? E por isso eu queria fazer um programa que não fosse só teórico. E eu tenho um bônus, tenho um mega presente especial para as 24 horas. Mas esse somente para quem realmente está comprometido, pois eu vou oferecer apenas nas primeiras 24 horas de matrículas abertas. Todos os que comprarem a partir de hoje, até as 23h59 de amanhã, eu vou dar uma call de alinhamento de 1 hora. Como meu tempo é limitado, eu não posso oferecer essa oportunidade para todo mundo abertamente, porque senão eu não consigo atender. Então, somente para quem tomar a decisão de forma mais rápida. Aqueles que estão realmente comprometidos a vender estética de high ticket, que terão essa call comigo, para eu orientar sobre todos os passos que você deve seguir nos próximos dias. E eu tenho um bônus. Aqui, nesse presente, eu vou entregar uma planilha de precificação. A precificação que você vai aprender a fazer dentro do programa do Guia Expert será facilitada. Essa planilha irá mostrar o que levar em conta na hora de precificar. Você vai identificar o que mais pesa na hora de construir os seus preços. Você usará essa planilha para desenvolver toda a sua estratégia de preços e poder calcular o quanto você ganha de lucro por serviço, após descontar os custos operacionais e os custos dos produtos. Também saberá construir um fluxo de caixa através de um controle financeiro eficiente e simplificado, feito exclusivamente para pessoas como você, doutor, que precisa otimizar o seu dia, eliminando tarefas complexas. Doutor, agora nada mais pode parar o seu crescimento. E do seu consultório também. Doutor, você ainda vai ganhar um bônus para sua secretária. Bônus aqui é um script super completo. Se você acredita que ela poderá atender aos seus pacientes fazendo a conversão máxima do jeito que eu ensino dentro do programa, nada melhor do que facilitar a jornada de aprendizado dela e deixar esse material impresso para suas consultas rápidas, né? E pelo seu time de atendimento. Ter um script de conversa roteirizado irá facilitar o dia a dia da sua secretária e aumentar a conversão de vendas de produtos e serviços, principalmente vendas de estética high ticket. Esse bônus é super exclusivo. Você vai ganhar um bônus de mentoria de feedback. É um plantão de tira dúvidas que vai acontecer durante os 2 primeiros meses. Assim que você ingressar no programa, serão 4 plantões de 1 hora para acompanhar toda a turma. E qual o valor de todo o programa? Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu te contar um pouco da minha rotina. Vocês sabem que eu me dediquei às consultorias para consultórios e clínicas que fazem procedimentos estéticos e harmonização facial. Eu viajo todo o Brasil e cada consultoria eu cobro a partir de 55 mil. Tudo que eu desenvolvi para cada cliente presencialmente, você terá acesso completo ao meu método de gestão comercial para construir uma estética de high ticket, só que pagará muito menos. Na verdade, nem 10% do que eu cobro. Mesmo que eu somasse os bônus que estão sendo oferecidos, as planilhas, bônus, o acompanhamento, a mentoria de feedback, custaria no mínimo uns R$900 e você não vai pagar nada por esses presentes. Existem outras pessoas ensinando por aí na internet com valores muito superiores, que você verá por aí ainda hoje. Mas não vou cobrar o que eles cobram não de você, porque eu quero facilitar, sabe? Para que você consiga entrar no programa, no Guia Expert, valorizando, porque eu quero facilitar para você, para que você consiga adquirir o programa Guia Expert e ser valorizado e aumentar o seu faturamento, ganhando o que você merece pela sua dedicação. Imagina que você terá a oportunidade de transformar o seu consultório investindo apenas R$249 por mês. Se você vender 2 Botox, você já paga todo o investimento do Guia Expert. O que você vai aprender de estratégia, já nos primeiros módulos, você vai pagar todo o curso e ainda vai sobrar. Você tem acesso por 1 ano e poderá renovar, se desejar,
ao final. Pode pagar no cartão de crédito, no Pix, saldo da Hotmart com 2 cartões, ou seja, possibilidades não vão te faltar. Mas eu preparei uma oferta especial para você. É uma garantia para dar toda a segurança que você precisa para fazer esse investimento no seu consultório e passar a vender estética de high ticket. Você terá 7 dias de garantia. Se identificar que o Gui Expert não é para você, você pode pedir reembolso, 100% do investimento. Esse prazo todos dão, não tem nada de diferente nisso. Por isso, eu, Marcele, vou dar uma garantia a mais, na verdade uma garantia mega especial para te mostrar o quanto eu estou comprometida com a sua mudança. Se até 90 dias após a compra do Gui Expert você assistir todas as aulas e plantões de dúvidas, implementando as estratégias do programa e não tiver um aumento no faturamento de pelo menos 10%, você poderá acionar a garantia adicional. Significa que eu vou me reunir com você e criar um plano de ação personalizado para você executar por mais 90 dias. E se mesmo assim você não conseguir alcançar 10% no aumento do faturamento, eu vou devolver todo o seu dinheiro. E mais, vou te dar R$500, vou tirar do meu bolso e vou te dar. Por você acreditar no projeto e por você investir esse tempo. Isso mostra, doutor, o quanto eu estou comprometida com o seu crescimento e o quanto eu acredito no projeto, no Gui Expert. As matrículas estão oficialmente abertas e podem se encerrar a qualquer momento, pois eu coloquei um limite, porque assim eu consigo acompanhar você mais de perto e te ajudar em cada etapa. Você receberá o link nos grupos de WhatsApp, por e-mail e também já estão disponíveis no botão aqui abaixo. E se estiver vendo pelo YouTube, o link está anexado aqui embaixo nos comentários. Com o que eu mostrei aqui, você já pode sair do lugar, aplicando as primeiras estratégias, doutor. Mas não tenha dúvidas que fazer isso sozinho vai levar muito mais tempo do que você imagina. E tempo, acredito eu, que é algo muito valioso para você. Decidir crescer é uma decisão, mas você pode crescer do jeito certo ou errado, como provei para você hoje. Se a sua decisão de crescer estiver baseada no desejo de ser uma referência, então você deve aumentar o seu faturamento com pacientes que valorizam o seu atendimento. Se a sua decisão estiver baseada em crescer, enchendo o seu consultório de pacientes e com um tempo super curto entre eles, então você deve se preparar para lucrar o máximo possível no curto espaço de tempo, pois em breve o burnout vai chegar. E se não for ele, pode ser a separação do cônjuge pela falta da sua presença. Não ver os seus filhos crescerem, não usufruir das suas próprias conquistas, não ter saúde física em dia, não conseguir ter uma visão 360 do seu negócio, ter uma equipe desconectada e fria, realizar atendimentos vazios e sem emoção, não ter pacientes que admiram você e retornam por você, não ter uma equipe que fale bem de você para o paciente, não ter tempo para mostrar todos os seus diferenciais e quem você é, além do papel, através das redes sociais, para gerar conexão, autenticidade. Se decidir ir pelo caminho certo, faturar mais, atendendo o paciente que valoriza o seu atendimento e sem precisar trabalhar horas a mais por isso, fique comigo até o final e conheça o meu programa de escala de faturamento para estética médica e para consultórios de harmonização facial. As vagas são limitadas. Para garantir suporte exclusivo e as inscrições podem ser encerradas a qualquer momento. Além disso, o bônus exclusivo é para quem decidir nas próximas 24 horas. É algo que não vai querer perder. O link está na descrição. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo. Essa é a sua oportunidade de transformar o seu futuro e o seu consultório. Eu acredito que você merece um consultório lucrativo, organizado e que te dê liberdade de aproveitar o que realmente importa na sua vida. Eu estou aqui para te ajudar a dar esse próximo passo. Nos vemos do outro lado. Te espero.